Olá, alunos, boa noite. Então, hoje nós vamos fazer determinação de volume em formas farmacêuticas. Existem duas maneiras da gente fazer esse ensaio. A primeira é quando a gente vai fazer determinação de volume de doses únicas. Então, vamos lembrar um exemplo de medicamentos dose única líquida. Olhando esse frasquinho aqui, acho que todo mundo lembra do Epocler, né? Que é uma dose única, ou seja, a pessoa que tiver que usar esse medicamento vai tomar ele todo de uma vez. Então tem uma maneira, tem uma regra para esse tipo de produto e uma regra para produtos que são em dose múltipla. Vamos supor dipirona gotas, né? Eu não vou tomar o frasco todo de uma vez, eu vou tomar apenas algumas gotas, ou um xarope, eu vou medir 10 ml, tomar. Então são regras diferentes para esses dois tipos de forma farmacêutica líquida. Primeiro eu vou ensinar para vocês como que vocês vão fazer com a dose única. Essa metodologia está escrita na Farmacopeia Brasileira, 6ª edição, como determinação de volume em formas farmacêuticas. Então, primeiramente, vou separar 10 unidades de cada um desses medicamentos. Para a dose única, eu tenho também que separar 10 provetas calibradas. O certo seria que fosse da mesma fábrica e que você mandou para uma empresa para calibrar, isto é, para verificar que ela está medindo uma quantidade correta. Dose única, vocês vão pegar 10 unidades, vão pegar as 10 provetas. Essa proveta não pode medir, o tamanho dela não pode ser mais que 2,5 vezes a quantidade declarada desse frasquinho. Então esse frasquinho, a quantidade declarada dele é 10 ml. Então significa que essa proveta no máximo ela pode medir 25 ml, que é 2,5 vezes a quantidade do frasquinho. E é exatamente essa proveta aqui, ela está com 25 ml. Então vocês vão abrir os 10 frasquinhos e verter, deixando assim uns segundos para cair tudo mesmo que está dentro do frasquinho, verter em cada uma das 10 provetas. Vocês vão ler o conteúdo, anotar o conteúdo e tirar a média dos 10 frasquinhos. Então vou falar para vocês aqui qual que é o critério de aceitação para esse teste de dose única. Bom, a partir dos valores nós vamos calcular a média. O volume médio não pode ser inferior ao declarado. Ou seja, quando eu medir, somar todos esses 10 volumes e dividir por 10, não pode dar menos que 10 ml, que foi o volume declarado que eu falei para vocês. Tem mais uma parte desse critério de aceitação. O volume individual de nenhuma unidade pode ser inferior a 95% ou superior a 110% do valor rotulado. Então, como eu falei que o valor rotulado é 10 ml, 95% de 10 ml é fácil de calcular, é 9,5 ml. Nenhum frasquinho pode ter menos que 9,5. E nenhum frasquinho pode passar de 110% do valor rotulado, que seria 110, 11 ml. Nenhum frasquinho pode ter mais que 11 ml, tá? Se qualquer um desses critérios, do peso médio, o do valor mínimo individual, o valor máximo individual, se ele for atingido, então vai dar reprovado aquele lote. O que a indústria teria que fazer? Reprocessar esses frascos, né? Abrir tudo e tentar envasar novamente. Por que a dose única ela tem um limite máximo? Porque ninguém vai medir isso aqui para tomar, né? Ele vai abrir a tampinha e beber tudo. Imagina se tiver 120%, 150%, se tiver muito mais do que um conteúdo que está rotulado, pode ser que a pessoa esteja tomando uma dose tóxica. Então, por isso, a dose única, ela tem valor máximo também. Quando a gente for fazer dose múltipla,
múltipla é diferente. O critério de aceitação, ele só tem um mínimo, ele só tem um valor, né, um critério para o mínimo. O máximo a indústria pode colocar muito mais do que ela está escrevendo no rótulo. Por quê? Nesse caso aqui, a pessoa não vai tomar o frasco inteiro, ela vai medir no copo medida ou ela vai pingar gotas. Então, se a indústria está querendo mandar mais produto para o cliente, o problema é da indústria, né? Não vai ter chance da pessoa se intoxicar, porque ela vai medir a partir daqui, né? Que tem muitas doses nesse frasco. A forma de fazer a dose múltipla é bem diferente. Nós vamos, a primeira coisa, identificar, colocar aqui com uma caneta marcadora de texto um número no vidro e na tampinha. Por quê? Vocês vão pesar cada um desses frasquinhos cheios na balança com os números e colocar qual foi o peso de cada frasquinho. Vamos fazer isso com 10 frasquinhos. Depois a gente vai abrir cada frasquinho, jogar o conteúdo deles no becker e lavar esses frasquinhos, passar bastante água, jogar um pouquinho de álcool sem deixar tirar a marcação que você fez. E aí a gente vai colocar na estufa para secar. As tampinhas não, a gente vai secar elas na mão, mas os vidros a gente vai secar na estufa até ele ficar bem sequinho. A gente vai tirar, deixar esfriar, juntar cada tampinha com o seu frasquinho e pesar novamente. Então, quando é dose múltipla, a gente não usa proveta. A gente vai ter que tirar essa diferença depois. Vocês vão fazer uma tabelinha de cada frasquinho cheio menos o peso dele vazio. Então, a gente vai ter o peso do conteúdo do frasco. O conteúdo que a gente colocou nesse becker, a gente vai fazer o teste de densidade com o piquenômetro. Então, primeiro eu vou pesar o piquenômetro vazio, anotar o peso. Depois eu vou encher ele com água, anotar o peso. Depois eu vou tirar toda a água, limpar ele bem, colocar o produto, pesar novamente. E aí a gente calcula a densidade. Então, a partir dessa tabelinha que eu vou deixar gravada para vocês, com o peso de cada conteúdo e a densidade, usando a fórmula densidade é igual a massa sobre volume, a gente vai calcular o volume. Volume vai ser massa dividido por densidade. Então a gente vai calcular o volume de cada conteúdo. E aí, qual é o critério de aceitação para doses múltiplas? Vou ler aqui, ó. O volume médio não pode ser inferior ao declarado e o volume individual de nenhuma das unidades testadas é inferior a 95%. Então, não tem, a única diferença de dose múltipla, de dose única, é que a dose múltipla não tem valor superior para as doses individuais, para os volumes individuais. Mas o resto é igual, tá? Não pode ser... Bom, o volume declarado desse frasquinho é 25 ml. Então, o volume médio, quando eu somar tudo e dividir, não pode ser menor que 25 ml. E nenhum dos conteúdos pode ser menor que 95% de 25 ml, que eu não sei de cor, vamos ter que fazer a conta aqui, né? 95 vezes 25 dividido por 100, e aí eu vou achar e vou deixar para vocês também qual que é esse valor. Ok? Vamos começar. Vou dar uns tapinhas aí, ou deixar ele meio inclinadinho. Bater mais, né? Aí. Sai o ar.
Olha se saiu tudo mesmo, não pode sobrar nada, entendeu? Senão pode dar errado. Isso, se tiver uma gotinha aí, vamos tentar tirar ela. Bom, alunos, agora a gente vai olhar e exatamente qual que deu, né, o volume de cada uma das provetas. Vamos anotar no quadro e tirar a média. A segunda parte da aula, então, vai ser a determinação de volume em doses múltiplas. Primeira coisa é identificar cada frasquinho com o número, a tampinha e o frasquinho, para a gente conseguir pesá-los novamente, né, atribuindo o frasquinho correto. Então, frasquinho 1 cheio, frasquinho 1 já limpo e vazio. E assim por diante.
Agora, então, todo o conteúdo dos frasquinhos vai ser despejado num becker. Depois esses frasquinhos serão lavados com bastante água corrente, borrifados com um pouquinho de álcool dentro para a gente conseguir secá-los mais rápido. Lembrando de não retirar a identificação dos frascos. As tampinhas nós vamos lavar bastante também para tirar o conteúdo do produto. Depois nós vamos secar em estufa. Então toda essa parte de secagem e de lavagem eu não vou gravar, né? Mas eu estou mostrando aqui para vocês qual que é o procedimento. Depois de secar em estufa, os frasquinhos estarem bem secos, nós vamos pesá-los, resfriá-los e depois pesá-los novamente vazios. Depois de lavado, então nós vamos secar, dar uma secada nos frasquinhos para eles conseguirem ficar melhor, né? Secar mais rápido na estufa. Então seca ele por fora e vamos colocar ele aqui dentro da estufa. Coloca só um que aí. Isso. Coloquei a estufa para secar a 150 graus. O próximo passo é a gente pesar primeiramente o piquinômetro vazio. Então nós vamos pesar ele na balança vazio. Depois nós vamos colocar água no piquinômetro, enchê-lo completamente, pesar de novo. Depois nós vamos colocar o conteúdo do medicamento que nós preservamos aqui nesse becker e pesar novamente o piquinômetro com o conteúdo do medicamento e fazer a conta, o cálculo da densidade. Então, as tampinhas foram todas bem secadas também. A gente vai esperar os frasquinhos que estão na estufa. Enquanto isso, nós vamos fazer a densidade. Então, vamos pesar e anotar o peso do piquinômetro vazio. Agora vamos retirar, encher o piquinômetro com água, até que a água suba por esse tubinho que é a tampinha e fique bem em cima. Então você pode encher bem o piquinômetro. Pode encher mais, eu acho que ele vai ter que encher esse tubinho aí. Ele vai até cair um pouquinho, a gente vai ter que limpar depois. Então pega aquele papelzinho ali, ó, que tá ali, que fica até limpo, pra limpar por fora o piquinômetro. Seca ele bem por fora e pesa novamente. Agora nós vamos retirar o piquinômetro, escoar toda essa água, fazer um ambientezinho com o produto para garantir que não tem mais água dentro do piquinômetro. E aí nós vamos pesar ele com o produto. Então descartar a água e trocar pelo produto. Bom, o piquinômetro então foi retirada a água, foi seco
E a gente fez até um ambiente com o produto para garantir que não tem mais nada de água ali dentro. Agora nós vamos encher com o produto e pesar novamente. Acho que ele tá bom, né? Qualquer coisa a gente põe um pouquinho só. Deu só uma bolinha aí no meio, né? Essa bolinha, o ideal é que ela ficasse até o final com o produto. Eu acho que você vai pôr mais uma gotinha de produto ainda, pra ele ir até o final. Bem pouquinho mesmo. Agora bem devagarinho. Aí, só limpa esse que saiu um pouquinho. Acho que escorreu um pouquinho do lado também, você viu? Do lado? Aí. Pode pesar. Os frasquinhos então já estão secos. Nós vamos retirá-los da estufa e deixá-los resfriar. Eles estão bem quentes. Agora todos os frasquinhos já estão bem frios, já foi colocado cada frasquinho com a sua tampinha respectiva e eles vão ser pesados assim, vazios. Esta é a tabela que vocês vão ter que preencher para fazer o cálculo do volume médio dos frascos de dose múltipla. Então, na primeira coluna vocês vão colocar o peso do frasco cheio. Na segunda coluna, respectivamente, para cada um dos frascos, vocês vão colocar o peso do frasco vazio. Na terceira coluna, a diferença, frasco cheio menos vazio, e na última coluna, o cálculo do volume, que vai ser a massa, ou seja, o que está na terceira coluna, que é a diferença do frasco cheio menos vazio, o conteúdo de cada frasco, dividido pela densidade que foi calculada no piquinômetro.